minha água. Bom, como já foi dito antes, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito do perdão. Todo ano a gente faz uma palestra sobre esse tema, sobre o perdão. E quanto mais a gente fala, mais a gente percebe que não aprendeu ainda a perdoar, não é verdade? Porque todos nós somos imperfeitos, todos nós cometemos erros, todos nós pisamos na bola. Porém, nós temos uma dificuldade muito grande de aceitar o erro do outro, de aceitar a imperfeição do outro. E nós, na nossa grande arrogância, queremos que as pessoas enxerguem o mundo através dos nossos olhos, né? E isso nos torna cada vez mais inflexíveis com as falhas do outro e, consequentemente, com as nossas falhas também. Bom, o ano passado, quando eu falei sobre esse tema, que o ano passado fui eu também, eu fiz com o Data Show, né? E esse ano eu não fiz, porque com o Data Show eu demoro mais tempo. Então, eu fiz no papelzinho mesmo, tá bom, gente? E vou ler para vocês aqui sobre o que é o perdão. Perdão é o processo mental ou espiritual de cessar o sentimento de ressentimento ou raiva contra uma pessoa ou a si mesmo. Cessar a exigência de castigo ou restituição. Nenhum de nós é só bem ou só mal, né? Todos nós temos um pouquinho de cada coisa. Em alguns dias nós estamos mais propensos ao bem, mais bonzinhos, né? Vendo o mundo mais florido e mais bonito. E alguns dias nós estamos mais azedos, mais intolerantes. Parece que a gente já sai da cama, como a gente costuma dizer, assim, né? Com o pé esquerdo. E naqueles dias a gente está assim, inflexível conosco e com qualquer um que chegar perto. Até o coitado do cachorro que chega lá, né? Todo com as patinhas. Eu digo isso porque eu tenho uma assim. Ela chega lá assim, em dias de chuva, com as patinhas toda cheia de barro na porta da cozinha, assim, toda feliz porque está me vendo, me dando bom dia. E eu já olho, se eu amanhecer azeda, né? Já olho e falo, Ayla, você já está aí sujando tudo. Em vez de eu, nos outros dias, eu olho e falo, oh, minha linda, você veio dar bom dia para a mamãe, mas olha, você está sujando tudo. E quem de nós não faz isso, né? Então, a nossa parcela assim, de responsabilidade nessa azedume ou doçura é muito grande, né? Porque nós poderíamos, peraí, hoje eu não amanheci lá muito bem. E o que eu posso estar fazendo para melhorar isso? Lá em casa o pessoal já até sabe, quando eu falo assim, gente, hoje eu não estou bem. Então, é porque eu já estou pedindo, olha, vai devagar hoje com a coisa que hoje eu não estou legal. Porque todos nós somos assim. Mas, como eu estava dizendo, a nossa intolerância é muito grande. E nós temos uma questão, todo mundo gosta, né? De ser elogiado, de ser querido, de ser amado pelas pessoas. Nós não gostamos disso? Né, de saber que alguém falou assim, olha, o seu Walter é um senhor tão bacana, eu gosto tanto dele, ele é muito legal, ele sempre nos trata com carinho, com um sorriso. Fica feliz, não fica, seu Walter? Mas, com certeza, a esposa dele vai dizer algumas outras coisas, que não são só isso. Né? Porque aqueles que convivem conosco conhecem mais do nosso lado azedo do que quem só vê de vez em quando na casa espírita, né, seu Walter? Isso não é só o seu Walter, isso somos todos nós.
E eu costumo sempre dizer que quando a gente vem para a casa espírita, nós colocamos a nossa melhor roupa interna de amor, de carinho, de simpatia, né? Principalmente o pessoal que trabalha na casa, a gente já meio que quer ter um dia perfeito, que não tenha muitos aborrecimentos, que é para não desestruturar o nosso dia, para a gente se manter equilibrado, porque à noite tem tarefa. Muitos trabalhadores falam isso. Porém, a maioria das vezes, o dia é tumultuado, cheio de problemas, cheio de imprevistos, a gente corre desesperado, ultrapassa o amigo nas retas, que o amigo está indo mais devagar, porque a gente está com pressa de chegar logo. Mas são tudo provas que a gente vai tendo, para que a gente fala assim, meu Deus, me dê paciência. Então, Deus nos coloca em situações para exercitarmos a nossa paciência. Como que a gente adquire músculos? Não é exercitando os músculos, fortalece os músculos, não é verdade? A paciência é a mesma coisa. A gente adquire a paciência exercitando momentos de dificuldades, momentos imprevistos, momentos de aborrecimentos, pessoas difíceis. A gente vai exercitando e adquirindo paciência. O perdão é a mesma coisa. Tanto quanto para perdoarmos alguém, quanto para nos perdoar as nossas imperfeições. Porque nós queremos muito ser bons. Nós queremos muito ser gente boa, do bem, legal, que só faz coisa certa. Mas nós não somos. Nós ainda não somos florzinhas. Nós ainda temos espinhos. Nós ainda pisamos na bola. Porque somos um espírito imperfeito. E, graças a Deus, vivemos ainda num mundo imperfeito, porque o mundo ele é o que nós somos, né? Então, com a nossa transformação, o mundo se transforma. Se fôssemos seres perfeitos, com certeza não estaríamos aqui. Aí, acontecem fatos na nossa vida. Vamos primeiro falar a respeito de nós. Tá? De fatos que nós, situações que a gente cria, situações que a gente gera com alguém e que traz dor e sofrimento. E a gente não percebe que aquilo causou tudo aquilo, porque todos nós, nas nossas atitudes, temos as nossas justificativas, né? Sempre que vamos fazer algo, nós temos justificativas para aquilo. Mesmo que as pessoas cheguem e falem, olha, não faça isso, isso daí não vai dar um bom resultado, isso não é um bom caminho. Mas nós vamos responder, não, mas eu vou fazer assim por causa disso e disso e disso. Lá na frente, depois com o tempo, a gente percebe que aquela não foi a melhor escolha. Que a gente poderia ter escutado ou poderia ter agido de outra forma, né? Porém, o tempo não é imutável, não dá para voltar atrás, não é verdade? E arrumar. Bom, já diz o sábio Chico, né? Que ninguém pode voltar atrás e fazer um novo começo, mas todo mundo pode fazer um novo final. Então, não dá para voltar lá e arrumar. E quantas vezes nós ficamos nos martirizando, ficamos sofrendo, quando de fato percebemos que aquilo que nós cometemos não foi legal. Às vezes a gente perde uma existência inteira se culpando por conta daquilo. E nesse sentimento, a gente vai assim, porque nós gostamos muito de ser os injustiçados. Nós gostamos muito de ser os coitadinhos, mesmo que a gente diga, não preciso que tenha pena de mim, né? Mas a gente gosta quando o outro fala, nossa, você passou por tudo isso,
Só que se a pessoa falar coitadinho, aí a gente fala, não, eu não sou coitadinho. Mas se a pessoa não precisa usar a palavra. Se a pessoa não usar a palavra, a gente gosta. A gente se sente, olha, está me entendendo, né? E nós gostamos de ser assim, sabe? De que os outros nos enxerguem a nossa dificuldade, nosso problema. Nossa, você passou... Com qual finalidade? Para quê? Isso nos auxilia em quê? Perdemos muito tempo nesse sentimento de injustiça, né? De coitados, e não transformamos as coisas. Então, a gente precisa aprender a se libertar disso e nos dar a oportunidade de exercitar o perdão. Perdão precisa ser exercitado, é como o amor. O amor também, ninguém nasce com uma capacidade imensa de amar, a não ser espíritos mais evoluídos, é óbvio. Eu estou falando na nossa grande maioria. Ninguém nasce com uma capacidade imensa de amar. Ninguém nasce com uma fé inabalável, uma fé enorme. Alguns nascem por já terem vivido em outras existências, situações onde tiveram a oportunidade de desenvolver aquelas potencialidades, né? Seja a capacidade de perdoar, de amar, ou, né, de exercitar a fé. Então, eles nascem algumas encarnações para frente, um pouco, numa situação assim, um pouco mais favorável do que nós, a grande maioria. Porém, nós ainda necessitamos exercitar, nós estamos na fase da educação. Nós, espíritos da Terra, na sua grande maioria, estamos nessa fase. Ainda necessitamos nos educar. E isso são exercícios que nós temos que praticar todos os dias. Todos os dias nós temos oportunidades de nos perdoar quando percebemos que erramos. E a gente erra, a gente tem pequenos deslizes durante o nosso dia. Basta observar o que a gente pensa. O nosso pensamento, ele mostra em que ponto nós estamos na nossa evolução. Quais são os pensamentos que você, a maior parte dos pensamentos que você alimenta no seu dia a dia? Não vou dizer que às vezes nós somos suspirando aqui nos nossos ouvidos, né, espirituais, pensamentos negativos para nos desestruturar. Sim, acontece. Como também temos muitos sussurros de pensamentos positivos, de estímulos positivos e para o bem que vem a nós. Mas qual é o tipo que a gente tem alimentado? Então, nós devemos parar e observar isso, para a gente poder ter uma ideia de quanto está a nossa evolução. E, às vezes, nós pensamos coisas ou desejamos coisas que a gente não quer admitir para a gente mesmo, que pensa ou que deseja. E aí, nós nos culpamos por isso. Às vezes, a gente tem assim um pensamento... Vamos pegar um exemplo. Eu lembro que quando o meu filho era jovem, ele tinha uns 15, 16 anos, ele queria muito um tênis, que eu lembro muito bem que na época custava quase 2 salários mínimos. E eu falei assim para ele, dentro da loja, no shopping em São Paulo. Eu falei, eu não vou comprar esse tênis, nunca. Não vou de jeito nenhum. E a moça da loja falou assim para mim, mas a gente parcela em até 10 vezes no cartão, senhora. Eu falei, moça, não é a questão disso. Primeiro, eu não vou ficar 10 meses pagando um tênis que vai durar 2. Segundo, você ganha 2 salários mínimos? Aí ela, não, senhora. Eu falei, pois é, eu não acho certo pagar 2 salários mínimos e um tênis para uma adolescente usar 2 meses no máximo. Isso porque o tênis era muito bom e talvez chegasse a 2 meses, né?
Eu falei, de jeito nenhum, eu não vou comprar. Aí acabei comprando um que custava, vamos supor, hoje em dia, quase R$1.000, um salário mínimo, devia custar uns quase R$400 hoje em dia, o tênis que eu comprei para ele. Eu lembro bem que eu comparei com o valor do salário mínimo na época. Isso já tem mais de 20 anos. E aí ele ficou com tanta raiva de mim, com tanta raiva, que ele saiu da loja, estava junto com um amiguinho, e com certeza ele deve ter ficado extremamente envergonhado, porque o amigo estava junto. E ele saiu da loja e eu fiquei para trás pagando. E minha filha estava do lado de fora, com uma outra amiga, né? E escutou quando ele olhou para o amigo e falou assim, olha, eu estou com tanta raiva que eu tenho vontade de dar um soco na cara dela, né? Então, assim, com certeza, hoje, ele deve se arrepender disso, porque ele é um filho muito carinhoso. Mas, naquele momento, era o que ele queria fazer, era dar um soco na cara da mãe. Mas, assim, eu fiz ele passar uma vergonha na cabeça dele, ele passou uma vergonha muito grande, porque estava com um amigo, e aquilo gerou uma raiva. E, com certeza, ele deve ter levado muitos anos para me perdoar, né? Hoje em dia, ele não compra um tênis que custa 2 salários mínimos, tá, gente? Isso, certeza absoluta. Nem um salário mínimo. Mas, enfim, se nós formos conversar hoje sobre esse fato, ele vai dar risada, eu vou dar risada, porque eu não fiquei com raiva dele, eu entendi que era coisa de adolescente e que isso passa, né? Com o tempo ele ia entender. Mas por que eu tive essa reação? Porque nós reagimos de forma diferentes, dependendo de quem é a pessoa. Se fosse alguém que eu não quisesse bem, alguém que eu já não gostasse por algum motivo e dissesse que tinha vontade de me dar um soco na cara, eu ia ficar com tanta raiva da pessoa que talvez eu chamasse a pessoa para tirar satisfação. Mas como era o meu filho, que eu amo, né? E que eu lembro bem que eu já fui adolescente e eu já sabia que isso tudo passa, que a vida vai amadurecendo e vai mostrando, né, que as coisas não são bem assim. Então, para mim foi natural, nem senti necessidade de perdoar ele. Mas ele também precisou me perdoar. Então, hoje eu acho que a gente daria boas risadas com tudo isso. Mas eu contei tudo isso para que a gente perceba a diferença, que o erro, ele tem peso. Ele tem 2 pesos e 2 medidas. Dependendo de quem erra, nós reagimos de uma forma. Dependendo de quem nos ofende, é um peso. E dependendo, é outro. Outro dia eu vi um negocinho, não lembro mais em qual que foi, se foi Facebook, se foi WhatsApp, não lembro mais. Falou assim, você quer saber como você está? Pede para uma sobrinha, um sobrinho desenhar você. Aí foi lá e desenhou assim, bem gordinho, né? Que é como a criança vê a pessoa. E assim, se for um adulto, uma outra moça bonita, né, de um corpo lindo, que for nos desenhar e nos desenhar bem gordinho, a gente já vai ficar logo com raiva, né? Não, mulherada? A gente fica, né? Mas, como é uma criança inocente, que nos ama, a gente acha graça. Então, percebam que sim, nós temos, sim, 2 pesos e 2 medidas. Isso faz parte da nossa imperfeição. Nós somos e temos que aprender a admitir que somos imperfeitos. Existem espíritos, existem pessoas que, enquanto encarnados, cometem erros e que não conseguem vencer eles, que não conseguem transformar esses erros e desencarnam, carregando aquele sentimento de culpa. Eu já falei aqui, em outra vez, sobre a ovoidização. Isso precisa de uma palestra inteira só sobre isso, e ela é muito
teórica, então se torna muito chata. Então, se alguém quiser aprender mais sobre o que é isso, venha para os cursos que vão aprender melhor o que é isso, para quem não sabe. Mas é um processo, simplificando, onde a mente do espírito, seja, né, desencarnado ou encarnado, ele passa, esse espírito fica com a mente o tempo todo relembrando fato ou uma emoção repetidas vezes. Então, ele esquece do mundo, ele se centraliza só naquilo. Vocês se lembram de... Todo mundo conhece... meu Deus, me deu branco. Santos Dumont. Obrigada, Douglas. E eu gosto muito de falar de Santos Dumont, e o ano passado falei dele, porque, assim, é fantástico. Quem nunca leu o livro, o Voo de Ícaro, né? Ícaro Redimido, por favor, leiam. É muito lindo e ensina muito. Então, assim, Santos Dumont, ele foi um fenômeno. Porém, o tempo foi passando e ele foi deixando de ter tanto prestígio. E aquilo feriu muito o ego dele. Aquilo feriu muito o orgulho e a vaidade dele. E ele ficou muito triste com aquilo. E acabou, assim, desenvolvendo uma doença degenerativa, né? E muitos acreditam que ele acabou se suicidando por conta de não suportar a doença degenerativa. Porém, a doença degenerativa foi por ele não suportar o esquecimento, digamos assim, né? A falta de prestígio. E ele desencarnou e ficou num processo quase de ovoidização. Não é isso, Irene? E ele foi socorrido, porque ele tinha muito amparo espiritual, ele tinha qualidades grandes, e ele foi socorrido antes disso acontecer. Então, quando um espírito chega nesse nível, não existe no nosso planeta Terra ainda um tratamento para conseguir reestruturar esse corpo espiritual. Ele precisa ser levado para outros que dá essa condição. Então, nós estamos nessa fase de educação, então precisamos, de fato, nos educar. Eu poderia falar hoje aqui a respeito de várias ofensas que a gente sofre, de injustiças, de acusações, né, de ter sido passado para trás, e tantas outras coisas que todos nós já vivemos, porque todos nós, de alguma maneira, já fomos iludidos, enganados, maltratados, injustiçados, injuriados, né? Então, todos nós já passamos alguma situação dessa. E eu poderia ficar meia hora falando que todos nós precisamos aprender a perdoar o nosso irmão. Porém, não é isso o que eu quero que vocês entendam. O que eu quero que vocês, e eu, porque o ouvido mais próximo é o meu, é que a necessidade que nós temos de nos aceitar as nossas imperfeições, porque a gente só muda o que a gente entende que precisa mudar, né? Então, vamos procurar entender em nós o que precisa ser transformado e vamos trabalhar dentro disso. Porque não é castigar o pecador, é eliminar o pecado, é transformar o pecado. Não é... Ninguém aqui vai sair daqui amando quem lhe fez mal. Não vai. E ninguém vai sair também, vamos supor, eu emprestei um dinheiro para o fulano uma vez e o fulano não me pagou. Aí ele me pediu novamente dinheiro emprestado e eu emprestei. Porque ele veio contando, fiquei com pena e emprestei. Ele não me pagou. Aí ele veio pela terceira vez me pedir dinheiro emprestado. Então eu tenho que perdoar e emprestar de novo? Não. Você pode perdoar a dívida. Agora, se você quer perder o dinheiro de novo, então você empresta.
né? Se você quer perder o dinheiro de novo, você empresta. Agora, você pegar e colocar para... Ou então, pegar uma pessoa que, né, você sabe que a pessoa desvia. Você sabe que a pessoa tem essa fraqueza. Você vai pôr a pessoa para tomar conta de um caixa num bazar beneficente? Não. Você pode tratar a pessoa com respeito, você pode tratar com carinho, você pode auxiliar a pessoa, né? Mas você também tem que ajudar a pessoa a se manter distante do seu ponto fraco. A gente não dá bebida para um alcoólatra, a gente não oferece bebida para quem está em tratamento de alcoolismo. A mesma coisa é isso. Nós podemos sim perdoar, mas nós não somos obrigados a conviver. Nós não somos obrigados a confiar. Nós não somos obrigados a amar. O amor, ele vai acontecer no tempo, né? Conforme a gente for evoluindo, o amor ele vai vindo. Assim como a gente não sente a necessidade de perdoar uma coisa que um filho adolescente fez, porque aquilo não nos magoou a esse ponto, com o tempo, nós também vamos agir assim com os que não são amados por nós desde que nascem, né? Isso vai acontecer. Porém, a gente se culpar e impingir em nós esse tipo de sentimento, não devemos. Nós vamos estar nos agredindo. Vamos respeitar o nosso limite. Gente, perdoar é você não revidar o mal, é você não torcer para que o outro se dê mal, porque a gente fala assim, Deus tarda, mas não falha. Não falei? Aqui se faz, aqui se paga. Olha o Velho Testamento aí. Porém, quando é conosco, a gente pensa, indulgência, amor, dê a outra face. É assim que Jesus nos ensinou. Então, me perdoe. E aí a gente espera que o outro veja o perdão pelo lado do Novo Testamento e não do Velho. Mas é isso, perdoar é você não vibrar negativamente. Se ainda não consegue, ora. Ora. Ora para que você consiga perdoar. Ore para que você consiga lidar com aquele sentimento que te faz mal. Porque o perdão não é para o outro. Não. Quem a gente perdoa não é o que está levando vantagem nisso. O perdão é para nós. O perdão, ele faz bem para quem perdoa. Não é para quem é perdoado. Porque às vezes a gente perdoa e a pessoa nem sabe. E às vezes a pessoa nem sabe que fez aquilo conosco, que nos causou aquela dor. Deixa eu beber um. Quem mais se beneficia com o perdão é quem perdoa. Perdão não é um sentimento. Ele é uma escolha. Ele é uma atitude. Quando você escolhe viver mais leve, mais tranquilo, mais em paz, você busca exercitar a sua tolerância, a sua resignação, a sua fé, a sua capacidade de amar, a sua paz interior, a sua capacidade de perdoar, a sua capacidade de se transformar. Este é o grande X da questão, a transformação. Então, não se sintam hoje na obrigação de sair daqui perdoando todo mundo. O cara me deve horrores, eu vou perdoar a dívida, vou dar um beijo nele e virar o melhor irmão dele. Não, eu não preciso fazer isso. Eu posso continuar cobrando ele. Olha, eu te emprestei, eu não te dei. A gente só não precisa ir lá e colocar uma faca na garganta dele e falar, paga agora ou eu te mato, né? Mas tudo são escolhas.
Nós não precisamos disso. Nós não precisamos nos ferir, nos violentar para que a nossa transformação seja imediata. Ela não vai ser. Podem ter certeza. Nós evoluímos muito, muito, muito pouco. E esse pouco é de uma encarnação a outra quando não estacionamos. Na encarnação anterior, nós não éramos aquelas feras que barbarizava. Não, nós não éramos. Se hoje nós temos em nós já um germe do bem e procuramos exercitar ele ali para que ele desenvolva, então nós não fomos um ser terrível. Nós fomos pouca coisa menos do que somos hoje. E com certeza na próxima encarnação não seremos anjos. Não teremos assim atitudes de um Chico Xavier e nem de uma Irmã Dulce, nem Madre Teresa de Calcutá, muito menos Gandhi, né? Nós teremos, se nos esforçarmos muito nesta encarnação e nos dedicarmos depois de desencarnarmos, nós teremos numa próxima encarnação atitudes melhores de amor, né? Mas cabe a cada um de nós a escolha. O que você quer para você? Você quer paz ou você quer tormento? A gente tem que pensar sobre isso. Bom, eu vou finalizar a palestra. Me desculpem se hoje não foi tão engraçada, tá, gente? Eu sei que, às vezes, eu faço um pouco vocês rirem. Paulo de Tarso, nosso querido Paulo, ele foi perseguidor dos judeus, como a grande maioria de vocês sabem. Dos cristãos, desculpa, é verdade, Douglas. Ele foi perseguidor, ele fazia parte do Sinédrio e ele perseguia os cristãos. Ele, uma vez, indo para Cafarnaum, para Damasco, na estrada de Damasco, ele teve uma visão, Jesus Cristo apareceu a ele. E aquela visão de Jesus o deixou tão perplexo, digamos assim, que ele ficou cego. Ele cegou porque no íntimo dele ele percebeu o quanto ele estava sendo cego em não aceitar as verdades do Cristo. Mas se vocês quiserem saber mais, leiam o livro. E ele, depois de tudo isso, depois de muita coisa que aconteceu, leiam o livro e vocês verão, ele saiu por todo, digamos, o mundo que ele pôde andar, que aquilo naquele tempo era tudo andando, né? Ele saiu pregando as lições de Jesus. E uma das cartas dele, muito famosa, que até o Legião Urbana fez uma música, né? Ele fala a respeito do amor. E eu vou encerrar a palestra de hoje, que já são 8h30, em ponto. Eu vou encerrar... Não, porque senão vai sair todo mundo correndo, que eu sou muito desafinada. Adoraria ser afinada, mas não sou. E acho que Deus sabe o que faz, viu? Mas ele diz o seguinte, em um trecho dessa carta. Quando eu era criança, falava como criança, pensava como criança, raciocinava como criança. Desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Gente, aqui eu não preciso de óculos para ler. E eu estou com óculos, então imagina como é que está aqui. Então, assim, desde que me tornei homem, eliminei as coisas de criança. Hoje,
Vemos como por um espelho, confusamente, mas então veremos face a face. Hoje conheço em parte, mas então conhecerei totalmente, como eu sou conhecido. Porque o outro vê quem a gente não se vê. Por ora, subsistem a fé, a esperança e a caridade, as três. Porém, a maior delas é a caridade. Por que eu quis encerrar com essa passagem dessa carta de Paulo aos Coríntios? Porque aqui ele fala de que quando ele era do Sinédrio e perseguia os cristãos, ele via tudo como uma criança. Mas quando ele se tornou homem, quando ele compreendeu a grandeza de Cristo, ele começou a enxergar o mundo como um homem. E o quanto era necessário a transformação. E ele fala da fé, da caridade e da esperança. Mas ele diz que a caridade é a maior. Caridade para com o próximo, mas principalmente para conosco. Amemo-nos e amemos as nossas imperfeições, porque elas vão nos auxiliar no progresso. Amemos como somos, porque amando as nossas imperfeições, a gente aprende a respeitar a imperfeição do nosso irmão. Ninguém é obrigado a nos amar e a nos aceitar como somos, como nós também não somos obrigados a amar e nem a aceitar ninguém como ele é. Tudo é escolha. Então, que cada um de nós possa saber escolher. Boa noite.